Podia ser 5, podia ser 6, podia ser 10, mas 7 é melhor, que é o número da perfeição. 7 é melhor porque nosso Deus é perfeito. E isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22, e vamos ler do 41 ao 44. Lucas 22, do 41 ao 44, que diz: Quando chegaram àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhes apareceu um anjo do céu, que os confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Pode sentar no nome de Jesus. Culto de ensino é bom, que vamos ler bastante a Bíblia. E uma das primeiras chagas, ou umas primeiras das feridas de Jesus, foi suar gotas de sangue por mim e por você. Jesus, em sua onisciência, Jesus, ele veio a esse mundo sabendo tudo o que ele ia passar. Nada foi oculto dele, nada. Ele sabia o propósito para o qual ele tinha vindo a este mundo. E o propósito era fazer com que eu e você, hoje aqui, estivéssemos no tempo da graça, rendendo culto a esse Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, Jesus tinha que ir à cruz do Calvário, para nos redimir. E Jesus, quando está suando, quando ele está em essa extrema agonia, alguns médicos, alguns cientistas dizem que quando uma pessoa entra em um estresse muito profundo, algumas veinhas aí embaixo da sua pele aí pode se romper e produzir algum sangramento. Não uma hemorragia, assim, algo, mas um sangramento. Mas a Bíblia diz que a agonia de Jesus, o estresse de Jesus, a preocupação de Jesus era tão grande, que ele suou grandes gotas de sangue por mim e por você. Mas essas gotas de sangue nos trouxe algo, nos trouxe de volta, nos devolveu a força de vontade. Melhor que isso, nos devolveu ânimo e também nos deu coragem. Porque Jesus diz nesse versículo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Este cálice já estava representado em seu sangue mesmo. Naquele sangue que ia ser vertido na cruz do Calvário e que estava sendo vertido ali. Porque quando Jesus foi ali, ele chamou seus discípulos. Só que aquele momento foi uma tipologia do tabernáculo de Deus. Ele chama os seus discípulos, mas depois ele chama só 3 para ir um pouquinho mais para lá, no lugar santo. Mas depois, ele vai um pouquinho mais distante, a Bíblia diz como um tiro de pedra, e ele representando o sumo sacerdócio dele. O sumo sacerdócio, ele entra no lugar santíssimo, na presença do Pai. E não é sangue de bois, não é sangue de animais, não é sangue de cordeiro, mas é o sangue do cordeiro perfeito, que ali foi oferecido. Aleluia. Jesus estava entrando e estava trazendo de volta para nós essa confiança. E quando ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão e minha irmã.
Tem coisas que você vai passar na sua vida, que quem sabe você não quer passar, mas é necessário. Necessário. Porque tem coisas que você não entende o propósito no começo, num princípio, mas você pode entender depois. Quem sabe você não entende até mesmo, no caso, eu vou experimentar aqui, meu amigo pastor Teixeira, a morte de um filho. Num momento ninguém entende, ninguém sabe por quê. Mas passado um tempo, a vontade de Deus foi tão perfeita, que Deus abre a visão da irmã Magnólia em sonhos, e mostra o filho dela na glória de Deus. Irmãos, Deus sabe por que faz as coisas, nós só temos que obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Não podemos perder o ânimo, não perdemos a coragem, não podemos perder a força de vontade de seguir a Cristo. Porque hoje o povo, por qualquer coisa, quer deixar, perde o ânimo. Parece a galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Irmãos, vento na vida do crente é só para ver o sobrenatural de Deus. É só para ver Jesus vir de uma forma sobrenatural e dizer: vento, acalma. E é uma oportunidade de você também experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Se não fosse o vento, Pedro não tinha andado sobre as ondas. Deus, oh aleluia, tem os seus propósitos para nos fazer crescer na sua presença, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus em tudo. Por isso, esse sangue vertido, essa primeira ferida de Jesus, trouxe para mim e para você força de vontade, de obedecer a palavra de Deus. Pastor, ora por mim que eu quero deixar a pornografia. Eu nem oro. Pastor, ora por mim que eu quero deixar de falar bobeira. Nem oro. Pastor, ora por mim. Irmãos, força de vontade. Eu posso deixar todas as coisas, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque Jesus me resgatou a força de vontade, resgatou o ânimo para mim. Irmãos, tem dia que não tenho vontade de vir à igreja como você. Mas eu tenho que dizer para mim mesmo: ó alma minha, por que está batida dentro de mim? Espera em Deus. Eu vou no lugar da bênção. Eu vou ao lugar aonde Deus pode fazer algo. Eu vou no meio do rebanho do Senhor para Deus operar algo. E quando nós decidimos isso, nós estamos fazendo aquilo que não queríamos, em verdade. Mas estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, a vontade dEle. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Como me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, tudo isso é muito maravilhoso. E esse sacrifício de Jesus, de derramar o sangue dEle, de dar literalmente o sangue dEle por nós, nos resgatou a nossa força de vontade. Aprendamos isso. Se você não tem isso grifado na sua Bíblia, grifa: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Vírgula. 2 pontos. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe por quê? Eu aprendi nesses 20 e poucos anos de crente, que a vontade de Deus é perfeita, e ela não falha.
Tem dias que o meu filho, por exemplo, o Jorginho, falou assim: pai, eu quero minha tablet, eu quero jogar, eu quero, porque isso dá ânimo, isso dá... Mas eu digo: filho, sua tablet hoje, seu celular hoje está confiscado. E aí se queixou, ele disse: mas por que, pai? Eu disse: porque essa é minha vontade. Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Vai ler a Bíblia, vai tocar seu teclado, vai tocar sua bateria, vai orar. E depois eu vou te dar uns 10, 20 minutos para você ter a sua tablet. Mas primeiro, faça a vontade de Deus, que é perfeita. Irmãos, estamos vivendo no mundo, se não resistirmos às tentações, nós como crentes, vamos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas a de Deus é perfeita. Segundo, as mãos de Jesus, cravadas pelos romanos. As mãos de Jesus que foram furadas, transpassadas, e sangue saiu daquelas mãos. Mas existe um versículo em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, que diz: e disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, diga comigo, domine. Ele sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E uma única coisa que Deus fez com suas mãos foi eu e você. Porque diz a palavra que Deus fez um barro, um boneco, formou com as suas mãos e soprou em nós espírito de vida. E passamos a ser almas viventes. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, e eu também. Deus nos criou com a sua própria mão, e o homem foi dado a ele naquele jardim, naquele momento, autoridade sobre tudo. O homem passou a cuidar de tudo com suas próprias mãos. Trabalho não é maldição. Trabalho já era bênção desde a época que Deus criou o homem no Éden. Porque tem uns que dizem assim: hoje vou ter que trabalhar porque Adão e Eva pecou. Não, já trabalhavam, viu, irmãos? Já tinha que pôr nome nos animais, já tinha que cuidar do jardim. Porque Deus, filho ocioso não tem. Eu aprendi com a minha mãe e passo para os meus filhos. Menino varre casa, menino lava panela, menino arruma a cama, menino também faz tudo, porque um dia pode morar sozinho e vai ter que aprender tudo isso. Quando eu fui morar sozinho, pastor Teixeira, não passei nenhum aperto. Eu sabia cozinhar, eu sabia lavar, eu sabia passar, eu sabia fazer tudo. Minha mãe me ensinou a fazer tudo. Deus nos ensinou a fazer tudo. E diz assim, Marcos 16, 11 e 18. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Olha na sua mão aí. Existe uma autoridade na sua mão. Quando você ora em nome de Jesus,
Aquele escravo na cruz te trouxe a autoridade de colocar as mãos naquilo que estava defeituoso, naquilo que não estava funcionando bem, naquilo que não produzia nada, e você tem poder sobre as suas mãos. É por isso que eu e minha esposa temos um costume: vamos fazer compra, no carro mesmo, a compra está no carro. Eu, ela e os meus filhos oramos: Senhor, abençoa essa compra seja abençoada. Senhor, que a sua graça, a sua unção esteja sobre eles. Se algo foi dedicado aos demônios, repreendemos em nome de Jesus, e tudo que está aqui é seu, Senhor. Meus filhos estão dormindo, e às vezes meu filho está meio com umas notas baixas na escola, alguma coisa, eu vou lá e oro por ele: Senhor, entra na cabeça desse menino, faz ele entender o que ele está estudando, faz esse menino, Senhor meu Deus, vir a ser um grande homem de Deus, faz, Senhor meu Deus, esse menino aprender, porque eu aprendi que existe autoridade nas minhas mãos. De vez em quando eu acordo, minha esposa está com as mãos sobre a minha cabeça orando. Olha que maravilha. De vez em quando ela acorda, eu estou com as minhas mãos sobre ela orando. De vez em quando eu acordo, minha esposa está orando na casa, colocando as mãos nos móveis, em todos os lugares, abençoando o lar que vivemos. Porque existe poder. Um dia um irmão disse: você pode ir lá na minha casa? Eu falei: fazer o quê? Ungir minha casa? Eu falei: irmão, não dá não. Eu não unjo casa. Não dá para jogar um sal grosso em volta da casa também, não dá não, irmão. Mas por quê, pastor? Porque você tem que ser a unção naquela casa. Eu ir lá e ungir a porta, a sua cama, ungir isso, aqui não vai resolver nada. Se você não for a luz no seu lar, se você não chegar com a unção na sua casa. Um dia eu fui na casa do irmão, tinha um rastro de sal na casa inteira, em volta da casa. Eu falei: irmão, o que é isso aqui? É que veio uns irmãos de outra igreja, pastor, e eles oraram e passaram esse sal e disseram que os demônios que estão fora não entram. Eu disse: irmão, e os que estavam dentro, eles mandaram para fora? Também não saem. Tem que mandar os que estão dentro para fora primeiro, irmão. Primeiro tem que acertar a casa. Primeiro tem que ter autoridade de dizer: ó, aqui não. Tu vem contra mim com pau e pedras, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Fora da minha casa, demônio, fora da minha família, saia em nome de Jesus. Você tem a marca. Você tem a promessa. Você é a luz. Você é a tocha na sua casa. Existe poder nas tuas mãos. Ele nos devolveu a autoridade de abençoar. Bendito será, bendito será, bendito será, bendito será. Ali está o Noah. Às vezes o Laílson pega o Noah assim, eu já vi. E está orando pelo Noah, abençoando. Irmãos, existe poder. Outra coisa que foi transpassada foram os seus pés. Também foram feridos. Também houve feridas nos seus pés. Sangue derramado. E a Bíblia diz assim, Josué 1:3. E eu quero que você entenda algo. Na era mosaica, o Senhor ia na frente, numa coluna de fogo. Em Josué, está escrito assim, Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Todo lugar que o quê? Pisar a planta dos seus pés.
Parece loucura algumas coisas. Parece loucura. O pastor Balico disse aqui que foi lá na Bolívia e ele falou assim: lá não é tão difícil manifestar demônio. Lá você ora assim, já começa a cair um monte endemoniado. Você ora e muitos são curados. Precisa muito esforço. Precisa muito. E uma das coisas que eu aprendi é onde você colocar os seus pés. Quando eu cheguei nessa igreja que voltei, eu demarquei território. Sabe o que é isso, pastor Teixeira? Tem uns aí com a unção do leão. Tinha um povo aí da unção do leão, uma época, que eles iam nas entradas das cidades, não é conversa não, isso é verdade. Eles urinavam, literalmente, nos trevos da cidade, dizendo que estava com a unção do leão. Eu acho que era a unção do porquinho, não do leão. Mas eu, quando cheguei aqui nessa igreja, eu comecei a caminhar aqui, dei a volta na igreja, dei, e falei assim: Senhor, essa é a casa que eu vou congregar? É esse o lugar que eu vou congregar? Senhor, eu estou demarcando o território, eu quero ser uma bênção aqui, e quero que as suas bênçãos venham sobre mim neste lugar. Sobre a minha família, sobre os meus, Senhor, sobre meus irmãos, ó Pai. Quando cheguei lá na casa que estamos morando, também a mesma coisa. Porque nós temos que marcar nosso território e dizer: Senhor, como tu foste com os teus servos, seja comigo também, Senhor. Senhor, eu vou à frente, o Senhor vai, ó Pai, fazendo tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem que fazer pela minha vida. Olha só o que diz Hebreus 2, 6 ao 8, a parte B do versículo 8. Hebreus 2, 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem, para que te lembres dele? Ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos. Então, em outras palavras, só falta asa. Só falta voar. Um pouco menor, só estamos faltando voar. Um pouco menor que os anjos. De glória e de honra os coronaste e constituíste sobre eles obras de tuas mãos. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Senhor, aonde eu chego, tem que chegar a sua bênção. Senhor, aonde eu chego, tem que chegar a luz. Aonde eu chego, Senhor, tem que chegar algo novo. Na sua empresa, quando você chega, tem que chegar algo novo. Na sua escola, quando você chega, algo tem que chegar novo. Quando você vai prestar um concurso, um exame ou qualquer coisa, ou até mesmo entrar em uma empresa para apresentar seu currículo, comece a tomar posse. Comece a marcar o seu território, comece já a entrar, não no uraba, porque tem uns que se empolgam tanto que esquece até que está ali para trabalhar. Mas comece em espírito dizer: Senhor, quero tomar posse de um trabalho neste lugar, eu quero ser luz neste lugar, eu quero chegar aqui e fazer a diferença, Senhor. Esse é nosso objetivo. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Primeiro, devolveu a força de vontade. Segundo, devolveu a autoridade para abençoar. E terceiro, devolveu tudo aquilo que o inimigo havia roubado. Tudo aquilo que o inimigo te roubou, Deus devolveu. Eu não sou o melhor pai do mundo, mas eu sou tudo aquilo que meu pai não foi para mim. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, dizendo que somos filhos de pais separados. E filhos de pais separados sofrem. E eu conversando com a minha esposa disse, e ela falando de uma muchacha, assim, que mulher ciumenta, né?
eu disse para ela: minha filha, fica tranquila. Fica tranquila. Nunca vou trocar aquilo que Deus me deu por um prato de lentilha. O prato de lentilha só dura o sabor naquela hora. Mas passou o sabor, vem a consequência. Você pode perder tudo, até mesmo o direito de ser o primogênito. Porque a lentilha mata a fome. A lentilha satisfaz no momento. Mas a bênção de Deus é o que nos faz seguir e caminhar. E isso meus filhos não vão passar. Se depender de mim, não. Eu passo o que for com a minha esposa, mas eu vou chegar até o final com ela. Passo o que for. E ela, eu tenho certeza, da mulher de Deus que é, vai passar o que for também ao meu lado. Mas nós vamos chegar à meta e dizer: Senhor, aqui está, sua herança é sua. Aqui está a sua herança, cuidamos bem. Fomos bons tutores. Tudo aquilo, não que eu quero ser melhor que o meu pai, não. Eu quero ser o pai que Deus disse que eu tenho que ser. Eu quero ser o pai que Deus disse que eu tenho que ser, e ponto. Essa é a meta. Essa é a finalidade. Suas chagas na cruz devolveram saúde mental e física. Isaías 53, 3 e 5. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É incrível. É incrível como você, que quem sabe que nasceu num berço cristão, não nota tanto. Mas quando você vê um drogado como eu chegar à igreja, todo arrebentado, como Júlio, como Almir, como muitos aí que chegaram arrebentados à igreja, à presença do Senhor, e você começa a ver a transformação de Deus. Você começa a ver, e você começa a ver aquilo que Deus está fazendo no interior, refletir no exterior. E você começa a dizer: não, não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser aquele mesmo enfermo nas drogas, no álcool, aquele mesmo enfermo do pecado. Não, não é o mesmo. Porque a primeira coisa que Deus nos cura, e Ele vai nos curar, é do pecado. O pecado envelhece, o pecado faz a gente se sentir mal. Você olha para o pastor Teixeira, parece um garotão, feliz, saudável sempre. Você não consegue ver um rosto triste no homem. Por mais que passou por uma cirurgia, por aquilo, a presença de Deus, o brilho de Jesus está sobre ele. Isso é maravilhoso. Somos curados, sarados. Oh, irmãos, é tão bom. É tão bom. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Às vezes eu estou enfermo e oro. Mas se Deus não me curar também, pense que eu vou chorar as pitangas? Não. Eu sei que a maior enfermidade que eu tinha, Ele já tirou.
a enfermidade do pecado, a enfermidade que nos trazia essa tristeza, Ele carregou com as nossas dores. O castigo dos romanos, presta bem atenção, era 39 chibatadas. Não podia ser 40. Era 40 menos uma, 39. E segundo a ciência aí, diz que todas as enfermidades que existem, elas provêm de 39 enfermidades básicas. 39 básicas, que foram se multiplicando, que foram mutando, mas são básicas. 39 menos uma. Foi isso que Jesus recebeu antes de ir para a cruz. 39 chibatadas. Uma por cada enfermidade primária. Oh, maravilha. Oh, Deus maravilhoso. Feridas internas. Ele nos libertou das feridas da alma. 6. Isaías 53, 5 já lemos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado internamente por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido, estou no versículo 5, mas ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado, ou moído, pelas nossas iniquidades. Quando você vem para Jesus, você vem cheio de traumas, cheio de coisa ruim aqui dentro dessa alma, cheio de tristeza, não é assim? Irmãos, na época, eu conheci o filho do pastor Teixeira. Hoje eu sou um tipo que converso com todo mundo, sou amigo de todo mundo. Mas na época que eu morava aqui, tinha a avenida aqui, aí para frente do Big Mart, e eu era um tipo que ficava meio isolado, não andava em bando, não gostava muito nem de conversar, gostava de me drogar e ficar na minha, porque eu tinha muitos traumas, eu tinha muita tristeza no meu coração. A separação do meu pai e da minha mãe trouxe para mim muitas coisas ruins. Eu era o primeiro aluno da minha classe, eu era o primeiro em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Até a 5ª série eu fui o primeiro em tudo. Estudava no Luiz Crisóstomo, foi o primeiro em tudo. Mas quando meu pai se foi de casa, eu disse, agora vou ser o pior de tudo. Consegui ser expulso do Luiz Crisóstomo, consegui ser expulso do doutor Carlos Sampaio Filho, e consegui ser expulso da UCEU, imagina você. Até do colégio pago me expulsaram. Feridas internas que não havia como serem sanadas, mas quando ele foi esmagado por mim, minha alma e a sua alma foi transformada de novo. Ele trouxe a paz ao meu coração e ao seu coração. Ele tirou de nós toda aquela carga de anos e anos, carga de tristeza, carga de amargura. Minha mãe, por exemplo, ela viveu 15 anos esperando meu pai voltar para casa. Você conversava com a minha mãe, ela tinha um nome na boca, não era Jesus, era Ivan, que chamava meu pai. O Ivan vai voltar, o Ivan vai voltar. O Ivan morreu e não voltou. Mas o dia que ela aceitou Jesus, minha mãe se transformou em outra mulher. Não era aquela mulher que ficava indo atrás de macumbeiro, atrás de bruxaria, levando eu e meus irmãos lá para tomar passe, para levar galinha, para fazer trabalho, para que meu pai voltasse. Não, ela disse, Deus agora é o meu esposo.
E a primeira coisa que ela fez quando se converteu foi chamar a mulher que se foi com meu pai e dizer: venha à minha casa com suas 2 filhas. E ela disse: eu quero dizer que te amo e amo as suas filhas, e o que precisar de mim, eu vou cuidar delas. A viúva também ficou viúva, mas minha mãe cuidou das minhas 2 irmãs. O amor de Deus derramado no coração. 7º, para terminar. Ele sangrou na testa. Foi dado a ele uma coroa de espinho. Uma coroa de espinho. Mas essa coroa de espinho tem um porquê. Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto comerão o teu pão. Põe aí Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Diga comigo, pão. Comerás o teu pão. Até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Passamos a comer pão de dores. Passamos a comer pão de aflição. O teu pão, o meu pão, era pão de dores. Pão de aflição. Isso era, até que Jesus, o pão vivo que desceu do céu, foi para aquela cruz. Foi dado a ele a coroa de espinho. Foi dado a ele a coroa de espinho. Mateus 27:27. Nisto, os soldados dos governantes levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte, despindo-o, vestiram um manto escarlate e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Eles podiam até escarnecer, é verdade. Mas ali não estava só o Rei dos Judeus, estava o Rei da humanidade. Estava o nosso Senhor, tomando a maldição do Éden. Do suor do seu rosto comerás, e a terra produzirá cardos e espinho, porque foste desobediente. Ele estava tomando sobre ele a maldição. Mas eu quero dizer algo. Hoje, muitos de nós, eu não estou aqui falando de teologia da prosperidade, não. E nem vou pedir no final uma oferta para você abundante, pode ficar tranquilo. Eu estou dizendo para você que o pão vivo que desceu do céu, quando ele diz em Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está dizendo: eu sou o pão da abundância para a sua vida. Eu sou o pão da abundância para a sua vida. Coma de mim, se alimente de mim, e essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Tem coisa que você nem precisa fazer, e Deus envia a bênção.
Quantas bênçãos recebemos sem ter que suar nada? E a bênção vem. Um dia passou um carro preto lá na Bolívia, passou um carro preto assim, e minha esposa falou assim: ó nosso carro. Eu falei: você está louca? Ela falou assim: esse carro Deus me mostrou em sonho. Passou 3 anos. Pastor Jorge foi lá e nos deu o mesmo carro, pastor Teixeira. E eu lembrei que estava no ônibus, no micro, e minha esposa disse: olha o nosso carro aí. Que coisa de louco. Porque as coisas de Deus são loucura para os que perecem, mas para nós são bênçãos. Mas pastor, o senhor trabalhou bastante para ter um carro? Trabalhei na obra. Mas não foi tirando dinheiro de ninguém, não. Mas bem foi pondo na obra. Mas bem foi contribuindo na obra. E de repente Deus faz cair um carro do céu. Coisa linda. Mas Senhor, eu não trabalhei, eu não suei para essa bênção me alcançar. Mas você tem comido do pão, você tem se alimentado do pão, você tem feito a sua parte, você tem se nutrido. E eu sou o pão vivo que desci do céu para te abençoar. Com todas as sortes de bênçãos, tanto espiritual como material. Irmãos, olha o terno que eu estou vestindo. Sabe quanto tempo faz que eu não compro roupa? Faz 20 anos que eu não compro roupa. Minha esposa testemunha. Toma um terno. O gerê chegou e falou: toma esse sapato. Olha que sapato bonito, gerê que me deu. Eu tenho 4 pares de sapato lá em casa. Cada um me deu um. Minha esposa parece uma princesa. Pergunta para ela quantos vestidos eu comprei para ela. Irmãos, provisão de Deus. A irmã falou assim: pastor, tem uma sopa do meu filho, não quer. O Jorginho nunca se vestiu bem como está se vestindo agora. A irmã Lúcia falou: umas malonas de roupa. Tudo de marca. Não sei onde a Lúcia arruma tanto dinheiro para comprar roupa de marca. As bênçãos vêm. Mas pastor, o senhor... Irmãos, eu não tenho vergonha não. Se você tiver lá um sapato para me dar algo, pode me dar. Eu não tenho vergonha não. Não tenho vergonha não. Eu fui criado usando a roupa do meu irmão maior, por isso que eu não tenho problema. Meu irmão maior, ele tem 2 anos de diferença mesmo. Minha mãe comprava para ele, quando não servia para ele, eu que usava. Pronto. Sempre andava com a roupa do meu irmão. Mas agora eu quero que você entenda que temos um Pai que nos cuida. E se você se alimentar dele e fizer a vontade dele, a Bíblia diz em Deuteronômio que essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Te seguirão e te alcançarão. Eu casei com a minha esposa. Nós fomos morar, pastor Teixeira, numa casa. O pastor Teixeira foi lá na Bolívia. Ele sabe a história um pouco. Era um quarto, 2,5 por 2,5. Morava eu, minha esposa, o Jorginho que tinha nascido e uns 5 ratos desse tamanho. Os ratos corriam naquela coisa assim, rapaz, de noite, mas que medo de cair um rato daquele na cabeça da gente. Nós tínhamos um colchão no chão, um pau na parede, onde eu colocava um único terno que eu tinha, não tinha nem a calça, era só o paletó. Minha esposa colocava os 2, 3 vestidos que ela tinha, e nós saíamos literalmente na carne para ir para o culto, porque tinha um fogão de 2 bocas, e quando fritava um bife ali, aquilo cobria toda a roupa de cheiro de comida. E aí minha esposa disse assim para mim, eu disse para minha esposa: amor, vai perdoar, nós não temos nada. Ela me disse uma palavra que nunca mais me esqueço: nunca mais diga não temos nada.
Nós temos Deus na frente nossa. Nós temos tudo. Oh, irmãos, se você vê a casa que eu morava lá na Bolívia, tinha ar-condicionado, mas eu não pedi e nem um irmão, não, Deus me deu. Deus me deu. Um dia eu parei o carro, nós tínhamos que pegar 3 ônibus para ir atender a obra que nós atendíamos, era 38 quilômetros. E nós tínhamos que descer de um ônibus e no outro, atender a obra, voltar no horário, senão tinha que voltar a pé. Quantas vezes voltamos a pé, eu e minha esposa grávida? Andar metade do caminho para conseguir pegar o outro ônibus. E aí um dia chovendo, eu desci do ônibus, ninguém dava lugar para minha esposa em pé, naquele micro apertado. Estou terminando já. E eu disse, Carla, cansei. Todo molhado, na terra. Falei, cansei, Carla. E ela me disse, cansou do quê? Olha o estado que estamos. Eu falei, ó Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro. Eu falei desse jeito, falei errado. Falei, eu quero um carro com uma casa na garagem. Eu falei errado mesmo. Tão nervoso que eu estava, eu cheguei a falar errado. Falei, eu quero um carro com uma casa na garagem. Estava indignado. Falei, Deus, eu estou indo fazer a sua obra. Eu quero, Senhor. Passou 15 dias. Pastor Jorge ligou e falou assim, Braz, eu estou indo aí. Porque Deus me mandou te dar 2 presentes. Ele me deu um carro que Deus mandou. E ele me alugou um apartamento, onde o pastor Teixeira foi lá. Imobiliou tudo. E minha esposa andava naquele lugar chorando dia e noite. Ela não usava a máquina de lavar, não usava o ferro de passar roupa, não usava nada, pastor. E eu dizia, por que você não usa? Depois que ela só chorava, ela falava assim, eu tenho vergonha que eu nunca tive isso, não sei nem como liga. Porque minha esposa, até se casar comigo, ela sempre dormiu no papelão, nem em colchão. Papelão. Mas o pão vivo, que desceu do céu, ele veio para mudar a minha história e a sua história. Por isso coloque-se em pé em nome de Jesus, o tempo já foi. E eu quero que você entenda algo nesse culto de ensinamento. Deus está trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Deus está trabalhando ao seu favor e ao meu favor. Por isso você não tem motivo para estar triste ou chorando. Deus, me tiraram de tal lugar. Deus, fizeram eu voltar. Deus, deixa Deus te exaltar. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Deixa Deus fazer. Vamos orar. Quem crê que Deus ainda está fazendo? Quem crê que o sacrifício dele não foi em vão? Quem crê? Quem crê que o Deus ainda que nós servimos é o Deus do sobrenatural? Que mesmo sem você não merecer, muitas vezes, como um filho desobediente, Ele tem cuidado de ti. Senhor meu Deus, estamos aqui hoje somente para te agradecer, ó Pai, e te dizer obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, por nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por nos dar força de vontade, nos dar ânimo, Senhor. Obrigado por nos devolver, Senhor meu Deus, o poder de abençoar. Obrigado, Senhor meu Deus, por nos devolver aquilo que o inimigo tinha roubado das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela saúde física e mental que temos, ó Deus.
Obrigado pela alegria, o gozo e a paz. Obrigado, Jesus, por nos livrar das feridas da alma, nos livrar dos traumas do passado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser nosso alimento vindo do céu, aquele que nos alimenta, aquele, Senhor meu Deus, que faz, ó Deus, tudo novo acontecer nas nossas vidas. Deus Santo, Deus amado, Tu és aquele que tem feito de nós, ó Deus, filhos Teus, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito e por aquilo que ainda vai fazer, Senhor. Obrigado. Pastor Teixeira nos despedindo. Que o Senhor venha te dar ânimo hoje. E que você saia daqui confiando em tudo que foi pregado da palavra de Deus. Irmãos, estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para sempre. Amém.